Em dias de tanta violência no mundo contra o ser humano, tanto descaso com a vida e a falta de amor entre os homens, precisamos mais do que nunca reafirmar nossa fé e esperança nas Escrituras e, a partir dela, promovermos a justiça do céu na terra. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade e injustiça. O combate ao racismo, opressão, corrupção, violência e injustiças não deve ser pautada pela política partidária ou ideologias humanas, e sim pelas palavras eternas do céu, revelada aos homens, de onde não vem partidos ou hipocrisia. Justiça do céu na terra. A igreja é a voz, você é a ação. É uma alegria estar com os irmãos, ainda que virtualmente, nesse tempo de pandemia, num Dominus Domini, isto é, um dia do Senhor, para compartilhar um pouco da sua palavra, contar um pouco da nossa experiência à frente da Associação Nacional dos Juristas Evangélicos. Fomos desafiados nessa série de mensagens tão importante que os irmãos têm estudado nos últimos domingos sobre a justiça do céu na terra. E coube a mim, nesse último domingo dessa série, falar sobre estarmos sempre vigilantes contra toda injustiça. A justiça é um tema muito importante para nós cristãos. A Bíblia diz, no Salmo 89, verso 14, que justiça e direito são o fundamento do trono de Deus. Graça e verdade te precedem, diz as Escrituras. Nós fomos resgatados do reino das trevas para o reino de amor, exatamente porque a sentença condenatória que nós tínhamos contra nós foi paga com um alto preço do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. E por isso que hoje nós somos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos eternamente com Cristo. Que grande obra fez o Senhor nos nossos corações. A nossa resposta para isso deve ser uma só: uma vida de ética, de gratidão ao Senhor. E falar em justiça e, consequentemente, em injustiças é um tema que a nós, da Anajuri, muito custa. Porque, como os irmãos têm visto e percebido nas mensagens dos últimos domingos, infelizmente nós vivemos num contexto social, não só no Brasil, mas em todo o mundo, em que as injustiças imperam. Injustiça contra os idosos, contra mulheres, contra crianças, injustiça contra minorias em geral, e eu estou falando não apenas da nossa religião cristã, mas pensando em países que oprimem, que perseguem simplesmente por razões políticas ou razões religiosas, de tal modo que poderíamos sentenciar aqui, sem errar, dizendo que a injustiça é um dos valores dessa atual sociedade. Sociedade essa que se chama de sociedade pós-cristã ou sociedade pós-verdade, exatamente porque os homens perderam a noção, o valor básico da vida que está em Jesus Cristo. Os homens, a partir da modernidade, eles tiraram da equação o nosso Deus e se colocaram como a medida de todas as coisas, quando na realidade é impossível ser assim. Quando o homem se torna o centro de todas as coisas, o centro de todo o cosmo, a injustiça prevalece. Eu poderia enumerar N situações que nós vivenciamos no trabalho da Anajuri, em que o amor de Deus nos compungiu a agir contra a injustiça. Inúmeros são os desafios, irmãos. Poderia citar N outros casos, inclusive no nosso Brasil, em que a injustiça impera, em que o direito não é respeitado.
Como nós vimos, justiça e direito são a base do trono de Deus. O que eu queria desafiar nessa manhã a essa amada igreja da cidade é que pudesse tomar a missão que o Senhor nos concedeu de ir e pregar o Evangelho, de fazer com que os valores do reino de Deus e essa base do seu trono, que é justiça e verdade, seja conhecida por todos os homens. Não só no Brasil, mas também no mundo. Eu sei que essa é uma igreja que evangeliza. Quem sabe essa mensagem de algum modo pode despertar o seu coração para missões, para lutar com a sua profissão. Hoje, alguns falam, mas como podem advogados, juristas estarem envolvidos com situações missionárias? Sim, o Senhor criou uma nova categoria de missionários. Somos profissionais missionários. Use a sua profissão para a glória de Deus. Lute exatamente para que o racismo que foi aqui denunciado, a opressão que foi aqui denunciada, a corrupção que foi aqui denunciada, a violência que foi aqui denunciada e a injustiça que é denunciada hoje possam ser combatidas. Façam como o apóstolo Paulo, combatiu o bom combate. E que o Senhor, que fez muito mais do que nós podemos fazer, Ele possa tocar o seu coração, e que essa série de mensagens que se conclui hoje não tenha sido em vão. Ao contrário, certamente o Senhor falou ao seu coração. É hora agora de praticar. Se você é da área do direito, se você é jurista, junte-se à Anajure. Há 10 anos atrás éramos 3 no Nordeste, sem recursos, e um dizia para o outro: como faremos? Mas o Senhor já tinha preparado todas as coisas. Hoje somos mais de 700. Estamos em todos os estados da federação. Temos influenciado de modo positivo o poder público do nosso país, a esfera pública do nosso país e também de outros países. E quem fez isso? Homens? Impossível. Simplesmente o Senhor Jesus. Mas claro, o homem, os homens, eles disseram: eis-me aqui, Senhor, faça da minha vida a tua vontade. Quem sabe no fechamento dessa série, cujo tema é justiça do céu na terra, a mensagem que deve ficar é que essa justiça só será operada se eu e você dissermos a mesma coisa ao Senhor Jesus.